Hola, ¿qué tal, turma? Buenas noites, buenos dias, buenas tardes. Não sei a que horas vocês estão assistindo a essa aula. Bem, eu sou a professora Lorena Cássia, a professora de língua espanhola do Instituto Supletivo Educacentro. E esta aula é a aula do dia 18/3. Bem, vamos lá. Para quem esteve na aula passada, vai ver assim, nossa, de novo, artigos, os artículos. Sim, porque o que eu pensei? A aula passada foram poucos alunos por conta da situação do horário, que às vezes nem adiantava o aluno ir, porque ele ia perder muitas horas de aula. Então, por o assunto ser importante, que dá base a outros assuntos que virão no decorrer do estudo, eu decidi voltar essa aula, a explicação dessa aula, para que todos possam ter esse conhecimento e o conteúdo, perfeito? E assim ninguém ficar desnivelado com o conhecimento e ter dificuldade posteriormente. Então vamos lá. Los artículos. Uma coisa que eu quero que vocês entendam. Os artigos, eles podem ser definidos e indefinidos, ou determinados e indeterminados. Eu até expliquei que pode vir com essas duas nomenclaturas, não tem problema. Então, os artigos vão vir de dois tipos de coluna, definidos e indefinidos. E eles fazem parte das classes gramaticais que existem dentro da língua portuguesa e dentro da língua espanhola. Eu volto a dizer, o que eu estou explicando, se você entender, ela serve, a estrutura, a explicação e a funcionalidade serve para as duas línguas, espanhola e a portuguesa, perfeito? Então, faz parte das 10 classes gramaticais que há dentro da língua. Dessas 10, o artigo, que é indefinido ou definido, o que é? Ele é um tipo de classe gramatical que ele vem trabalhar para o substantivo, que é essa outra classe gramatical com o substantivo. Então, ele fica sempre ali o quê? Colado no substantivo. Por ele ser um tipo de classe gramatical que foi criado para servir o substantivo, então ele precisa sempre estar próximo do substantivo. Para onde o substantivo for, ele vai estar ali próximo dele, colado nele, correto? Então, quando a gente fala aí, são classes, que vão vir o quê? Antes do substantivo, justamente porque ele é uma classe que trabalha para o substantivo. Então, a localização dele, posicionamento deste artigo será sempre antes do substantivo, perfeito? E ele vem determinando o quê? Determinando o número e determinando o gênero. Quando nós falamos em número e gênero, nós também estamos falando de substantivo. O substantivo, nele recai, nele paira, o gênero e o número dentro da língua portuguesa, que o gênero é o feminino e o masculino, amigo, amiga, e a questão do número, que pode ser singular ou plural, amigo, amigos, Então, eu posso falar no singular que é uno, ou seja, uma coisa, uma pessoa, um objeto, ou no plural, quando já tem a consciência de que são mais de duas pessoas, ou duas coisas, dois objetos, perfeito? Então, o artigo definido, colocando aqui para vocês, tem essa tabela aqui. Esses artigos que estão aqui são os artigos em língua portuguesa. Então, tá aí as duas colunas dele. Eu tenho definido, que é o a, os, as. Então, eu tenho o definido, eu tenho ele, você vai ver, eu tenho no gênero feminino, que é o a, e eu tenho ele no gênero masculino, que é o o. E você vai ver que eu vou tê-lo também na questão do número. Eu terei no singular e no plural, os e as, perfeito? Então, geralmente será dessa forma, singular e plural, porque a língua, nós temos essa necessidade de sermos
algumas vezes singular e sermos algumas vezes no plural. Então, eu vou só, eu vou. Mas em outro momento eu posso falar nós vamos. Aí eu já me incluo eu e mais alguma pessoa, certo? Então, nós temos o indefinido. Uma, uns e umas, que também vai na mesma linha da questão do gênero, feminino e masculino, e da questão do número, singular e plural, se você observar bem, tá? Então, passou aqui. Nesse outro slide, eu já trago para vocês os artigos em espanhol, artículos, né? Os artículos já em espanhol. Então, o primeiro, eu trago o indefinido ou indeterminado, certo? Então, o que está em letra maior e branca são os em espanhol. E coloquei do lado, de forma pequena, e na cor amarela, tá? Para fazer a equivalência, os artigos em língua portuguesa, perfeito? Então, para vocês, assim, espero que esteja claro, que não esteja confuso. Então, eu tenho unos, una, unas. Perceba a mesma situação em relação à questão do gênero, unas ser feminino, uno ser masculino, e a questão do número, que é o singular e plural. Você vê né? Está no singular, unos já está no plural. Una no singular, unas no plural. Então, é nessa linha que trabalha, tá? Nessa linha. E o exemplo que eu tenho aqui, olha só. Um dia iremos nos encontrar. Tá? O exemplo eu já coloquei em português, perfeito? Ele cabe também perfeitamente para o espanhol, tá? Um dia iremos nos encontrar. Então, o artigo indefinido, certo? Esse artigo indefinido, o que ele exatamente, o que seria esse artigo? Né? Ele é um artigo que quando nós utilizamos, nós fazemos uso desse artigo, ele nos determina de maneira vaga, ele nos determina algo de impreciso, uma pessoa, um objeto, um lugar. Você vê assim que não é algo assim realmente fechado. Por exemplo, se eu digo, né, um dia iremos nos encontrar, eu pergunto para você, que dia é esse? Que dia é esse? Que dia é esse um dia? Não existe, não há algo determinado, ele é impreciso, certo? Ele está se pairando. Um dia pode ser qualquer dia, pode ser amanhã, pode ser hoje mesmo, mas pode ser daqui a 10 anos, daqui a um ano. Então, você percebe que quando nós utilizamos os artículos, né, os artigos indefinidos, o nome realmente já faz jus ao que ele é. Ele é impreciso, ele é indefinido, ele não há ele é oblíquo, meio que é obscuro. Quando eu digo Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Uns amigos estrangeiros. Quem são esses amigos estrangeiros? Ah, não sei, são os amigos estrangeiros dela aí. Eu não sei quem são. Então fica também impreciso. Comprei umas camisas para seu aniversário. Camisas, umas camisas. Que camisas? Mas que camisas são essas? Umas camisas. Então você percebe que não está falando que modelo é a camisa, qual é a cor da camisa, certo? A marca ou qualquer coisa assim. Então não tem algo definido. Você percebe que ele fica de meio vago. Umas camisas, você não sabe quantas camisas são. São 3, são 4 camisas, certo? Então fica vago. Então, isso aqui são os artigos indefinidos e nós utilizamos ele. Por exemplo, se você está no seu trabalho, chega assim, ó, tem uma moça, olha lá, uma moça que está aí fora querendo falar com você. Mas quem é? Não sei, é uma moça. Ela falou que quer falar com você, olha só, uma moça, ou seja, indefinido, impreciso. Você não sabe quem é. Você sabe que é uma moça, mas que moça? Ah, vai lá ver, vai ver quem é. Então, agora é diferente. Quando eu já vou usar o artigo definido, que é o que vai entrar agora. Já nos artigos definidos, tem a mesma estrutura. O que está em amarelo está em língua portuguesa, o que está já com a letra maior e branca em língua espanhola. E aí eu tenho aí, ó, el, los, que é o plural de el, la, elas,
tá? A mesma situação de número e gênero acompanhando, perfeito? Então, no exemplo que também está em português, o que que tá aí, ó? O garoto foi jantar na casa dos pais. O garoto foi jantar na casa dos pais não é qualquer garoto, não é um garoto. O garoto foi jantar na casa dos pais. Então, este garoto aí, dentro dessa frase, ele tem uma identificação no discurso, né, e na mente do autor que está produzindo esta fala, que está criando essa fala, esse discurso. Né? Então, ó, o garoto foi almoçar lá na casa dos pais dele. Então, não é qualquer garoto. Para quem ele está falando, sabe quem é este garoto. O garoto é definido, é preciso. Ele é bem definido e ele é preciso. Então, há uma precisão de pessoa, há uma precisão de objeto, por conta dessa definição do artigo. Então, ele vai determinar de maneira exata o que o substantivo que está ali em questão. Então, o garoto não é um garoto, é o garoto. As meninas viajaram. Olha só, as meninas é qualquer menina? Umas meninas não. As meninas viajaram. Então, dentro do discurso dessa pessoa que está falando, está afirmando isso para alguém, certo? Essas meninas, elas são bem específicas. São primas, irmãs, são amigas. Então, quando, por exemplo, se você chega na casa de alguém de parente e aí tem várias primas suas, e cadê as meninas? Né? Chega assim, cadê os meninos? Cadê as meninas? As meninas viajaram. Então, essas meninas viajaram não é qualquer menina da rua, não é qualquer menina do trabalho, elas são específicas, podem ser, dependendo da conversa, primas, amigas, irmãs, certo? E ganhamos a bicicleta que esperávamos. Olha lá, a bicicleta, a mesma situação. É uma bicicleta qualquer? É uma bicicleta? Não, não é. É a bicicleta, aquela bicicleta que eu tanto desejava, queria tanto. O carro que eu queria muito, não é qualquer carro, é o carro. Eu ganhei tanto o carro que eu queria. Então, ou seja, esta bicicleta é uma bicicleta que já era desejada por um certo tempo por essas pessoas que estão aí. Era desejada, era esperada e até que enfim ganharam a bicicleta que tanto esperavam, certo? Então você vê que é definido, não é qualquer bicicleta, é qualquer modelo, não, era algum modelo específico que essas pessoas estavam desejando. É uma marca específica, é uma cor específica, não era qualquer uma, né? A bicicleta que eles desejavam. Então temos aí horror, né? Horror, ou seja, né? Atenção, fique de olho. É artigo e tem o uno, que é numeral, ok? Então preste atenção nessa questão aí. Tem que é artigo, e o uno, que é numeral. O que acontece é que você pode muito bem associar o uno achando que ele é o singular de unos. Olha lá em cima, unos. Quando você olhar o uno, você vai pensar, não, então é uno, unos. E não é, perfeito? Uno é numeral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É numeral. E é artigo, que é o que está sendo explicado aqui. Então, este usado diante de substantivos masculinos. Justamente por quê? Porque ele é um artigo masculino. Ou diante de palavras femininas que começam, aí já é uma exceção, que começam com A ou, né, A com H. Mas não se preocupe muito com isso, que mais na frente a gente vai ver. E aí tem uma explicaçãozinha, que tem mais substantivo, certo? E o uno, que se veio o uno não tem substantivo, porque ele é numeral, tá? Exemplo aí.
um coche, coche é carro, um libro, livro, um livro. E aí tem uma pequena frase aqui. Eu quero comprar um coche. Aí uma outra pessoa fala, eu também quero comprar uno. Você percebe que depois de uno não tem substantivo. Não tem. E comprar é verbo, né? Então, eu também quero comprar uno. Uno coche. Perfeito? Então, vamos adiante. Mais uma atenção, mais um orro aí. Tem o el, que é artigo, e o el, que é pronome. Então, a grafia é a mesma, só que só tem a diferença que o pronome vem com acento agudo em cima. Então, você precisa prestar atenção, perfeito? Sem a acentuação gráfica, ele é artigo. Com a acentuação gráfica, ele já é da classe gramatical chamada de pronomes. E aí eu tenho el, usado diante de substantivos masculinos. Por quê? Porque ele trabalha com o substantivo. E el, com acento agudo, usado diante de verbos. Perfeito? Vai o exemplo aí. El professor está aqui. El professor. Professor é substantivo, então está ali junto com ele. El professor. O professor está aqui. Agora, ele já com sendo pronome, que tem um acento agudo, ele fica el está em Espanha. Ele está em Espanha. Então, ele está na Espanha, ou seja, ele, esse ele, sendo pronome, é equivalente ao ele, que é o pronome masculino, ele. Perfeito? Então, vamos nos atentar. Não se pode colocar o artículo diante de nomes próprios e nomes de países. Eu também expliquei isso na aula, no dia, e aqui vai novamente. Então, nós, na nossa língua, nós falamos o Jorge, o Carlos, a Maria, a Andressa, o Paulo, o Pedro, o João. Nós não temos problemas de usar artigos, certo, diante de nomes próprios. Não tem. E nem de países. O Brasil, a Espanha, os Estados Unidos, a África, a América, não tem problema. Só que já na língua espanhola não pode, é errado, tá? Gramaticalmente errado. E aí está aí alguns, né, como de repente você poderia pensar em usar, mas está errado, certo? E como é que fica então? Você fala o nome da pessoa sem nenhum artigo na frente. Carlos es médico, Lorena es professora, Juan es biomédico, certo? Então você não coloca artigo nenhum na frente. A mesma coisa, Espanha está em la Europa. Então, Espanha, né, não é a Espanha, la Espanha. Espanha, só Espanha. Perfeito? E aí nós temos aí los Carlos, las Maria, los Silva. Nessa situação é permitido usar os artigos, tá? Definidos, é permitido. Por quê? Somente se usa quando se tem duas ou mais pessoas com o mesmo nome ou sobrenome, certo? Então, vamos dizer que há salas, que no caso eu já tive, em que há 2, 3 alunos que eles têm o mesmo nome, os mesmos nomes, ou às vezes o mesmo sobrenome, às vezes são gêmeos e mais um amigo que tenha todo o mesmo nome. Então, como é que a gente fala? Os Santos, as Silver, as Marias, e aí as Anas, Ana Clara, Ana Paula, Ana Maria, então as Anas, então a gente fala as Anas. Já na língua espanhola seria permitido usar o artigo porque existe mais de uma Ana dentro daquele setor, dentro daquele ambiente. Perfeito? Aí é permitido. La Maria que tu conheces, tá? Que tu conheces. Usa-se o artigo lá diante do nome próprio, pois a pessoa está se referindo a uma determinada pessoa, a uma determinada Maria, por haver várias pessoas com o mesmo nome. Então, a Maria, aquela que você conhece, a Maria que você conhece, não é qualquer Maria, que é a Maria que você conhece,
e aí é uma determinada Maria. Se nessa situação, é permitido também. El Brasil colonial. Usa-se o artigo el diante de nome de países, pois a pessoa está se referindo a uma determinada época da história do Brasil. Então, nesse sentido, é permitido usar esse artigo definido diante de nome de país. Por quê? Porque eu estou falando de uma época específica daquele país. Não é o Brasil em si, mas é o Brasil colonial. Então, el Brasil colonial. Aí eu posso usar o artigo, tá? A mesma coisa se for para todos os outros países, tá bom? Aí, nesse sentido específico, pode usar o artigo definido diante do substantivo. E nós temos aqui essa pequena atividade, tá? Eu vou estar aqui explicando rápido para vocês. Complete com artigos determinados, né? Artigos determinados. Então, eu tenho aqui na letra A, Rodrigues están de vacaciones em Mallorca. Tá? Então, vacaciones significa férias. Férias. Mallorca é, enfim, um local, uma ilha, não sei o quê. Então, Rodrigues están. Perceba o verbo estar. Tá? Este verbo, perceba que ele está no plural. Tá? No plural. Então, já estou dando a dica aí. Rodrigues están de vacaciones em Mallorca. Letra B. Estamos estudando Espanha romana. Olha lá, olha lá. Não é a Espanha, a Espanha? Não. É uma certa época da Espanha, da história da Espanha. Então, eu vou estudar um retalho, um período da história da Espanha, que é a Espanha românica. Então, você vai ver se aí cabe um artigo, tá? Determinado ou não. Perfeito? Letra C. Ana e Pedro são hermanos. Aí você tá vendo que tem dois nomes próprios, Ana e Pedro. E aí você vai analisar, mesmo tendo essa lacuna e o espaço para você colocar o artigo determinado, então quer dizer que é preciso colocar, perfeito? Nessa situação aqui. Então você analisa e verifica se diante desses pronomes, dos nomes próprios, vai caber um artigo determinado aí, tá bom? Quando fui à Inglaterra, não visitei Puente de Londres. Então, quando fui à Inglaterra, não visitei a Puente de Londres, tá? Puente de Londres. Letra E. Nuestra selección jogará contra Brasil. E aí você vai ver se aí cabe um artigo determinado ou não vai nenhum. Perfeito? Aí nós temos complete com artigos indeterminados. Então, eu tenho com pouco de suerte, apruebo espanhol. Então, com um pouco de sorte, eu aprovo, né? Eu passo em espanhol. E outros estavam cansados de jugar, certo? Letra C. Ganamos importante batalha comercial. El presidente dijo, ou seja, o presidente disse palavras em português. Aqui ficou português. Isso aí foi erro na hora, porque quando eu vou digitando, ele quer jogar, ele fica nessa briga entre português e espanhol, na hora que eu digito. E aí foi isso aí, não sei porquê. Letra I. Nuestros alunos tienen o quê? Alto nível de competência comunicativa. E aí você vai ver qual é o artigo indeterminado ou indefinido adequado para essas lacunas aí, tá? Bem, agradeço muito, muitas graças a todos e hasta luego. Na próxima aula eu vou estar explicando a questão do gênero e número, só que já no substantivo.
Aqui nós trabalhamos o artigo, certo? Que está ali servindo o substantivo. O próximo conteúdo já vai ser o substantivo em si. E você vai verificar nas explicações que o substantivo é o dono do número e o dono do gênero dentro da língua. Perfeito? Muito obrigada. Até a próxima. Na aula passada, a gente viu os elementos da comunicação, correto? Sobre o emissor, o receptor. Então, agora a gente vai dar continuidade falando sobre a função da linguagem. O que seria essa função da linguagem? A função da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Elas são classificadas em 6 tipos, tá? Eu vou ter 6 tipos de função da linguagem. Eu vou ter a função referencial, vou ter função emotiva, função poética, função fática, função conotativa e função metalinguística. Correto? Aqui tem um esqueminha de como é que vai funcionar, né? Essa questão dessa função da linguagem. Eu tenho a função referencial, que seria o contexto dessa linguagem. Função poética, mensagem. Função fática, o canal. Função conativa, destinatário. Função emotiva, o remetente. Função metalinguística, funciona como um código, tá? Olhem bem esse esqueminha. E aí agora a gente vai ver cada um desses tipos de função. Como é que ela funciona? Como é que a gente vai identificar a função de linguagem dentro do meu texto? Lembrando que em um texto eu posso ter vários tipos de função, sendo que apenas um vai predominar, tá? Mas no mesmo texto eu posso ter função poética, função emotiva, a função fática, tá? Sendo que sempre um vai predominar mais que o outro, correto? Vamos lá. Eu tenho a minha primeira função referencial ou denotativa, também chamada de função informativa. A função referencial tem como objetivo principal informar, referenciar algo, voltada para o contexto da comunicação. Esse tipo de texto é escrito na terceira pessoa, singular ou plural, enfatizando seu caráter impessoal. Gente, lembrando, ele vai ser sempre escrito na terceira pessoa. Quem é a minha terceira pessoa? Ele ou ela, né? Eles ou elas. Então, é uma forma também da gente achar, né, essa função referencial. E o principal objetivo dele é informar. Então, eu posso usar ele como exemplo, jornais informativos, tá? Exemplo de notícia, porque quando a gente lê um jornal, né, quando a gente lê uma notícia, a função da notícia é informar. Então, eu posso usar a notícia como um exemplo dessa minha função referencial, tá? Exemplo, olhem aqui, vejam, consigam perceber isso lendo esse texto. Na passada terça-feira, dia 22 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização da sua história. Nesse dia foi preciso desembolsar 4 milhões para comprar $1. Recorde-se que o real foi lançado há mais de 20 anos, mais precisamente em julho de 1994. Então, gente, esse exemplo aqui, a única função dele é informar algo. Informar o quê? Informar que o dólar, né, está valorizado, né? Está desvalorizado, que diga. Me desculpe. Então, né, a função dele é que é informar. Igual quando a gente pega um jornal e vai ver lá quantas pessoas morreram, né, tal dia. Então, a função da notícia é apenas informar sobre algo, né? E traz verdades, tá? Geralmente ele traz fatos que estão acontecendo, que é real, tá? E também ele tem caráter objetivo. Ele não fica buscando a rodeio para falar sobre algo, tá?
essa função de linguagem, ela tem muito esse teor objetivo. Fala de fato o que está acontecendo, entendeu? Sendo objetivo. Que reparem aí no exemplo, né? Ele é bem objetivo. Fala que está acontecendo isso, né? É diferente da função emotiva. A função emotiva ou expressiva, também chamada de função expressiva, né? Na função emotiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, diferente da função referencial. A minha função emotiva, ela vai transmitir emoções, sentimentos ou subjetividades por meio da própria opinião. Gente, enquanto a função referencial ela tem que ser objetiva, a minha função emotiva ela é subjetiva. Ah, mas qual é a diferença das duas expressões, subjetiva ou objetiva? Quando eu falo em objetividade, é como se eu descrevesse alguém. Um exemplo. Fulana de tal tem 14 anos, está no ensino médio e trabalha de tarde. Pronto, eu descrevi uma adolescente que está no ensino médio e ainda trabalha de tarde. Bacana. Agora, se eu falo assim, Juliana, que seria adolescente, tá? Acabei de dar um nome para ela. Juliana tem 14 anos, tem os cabelos lisos, e pretos, brilhosos e sedosos, que por onde passa exala o perfume das flores. É uma adolescente que tem sonhos, é estudiosa, é inteligente e ainda é esforçada, pois ela trabalha pelo período da tarde, ela se esforça para buscar seus objetivos, enfim. Eu estou usando a minha subjetividade. Eu estou criando características, eu estou falando o que eu acho sobre a adolescente, né? Quando eu falo assim, o meu texto é objetivo, eu estou sendo objetiva, eu apenas falei que ela é uma adolescente, tem 14 anos, estuda, trabalha. Pronto. Quando eu falo que o meu texto é subjetivo, quando eu estou sendo objetiva, eu vou falar sobre as características, sobre o que eu acho, sobre até o cheiro do cabelo dela, né? Então tem essa questão. Subjetivo, eu vou falar o que eu acho sobre aquilo. Então tem muito essa questão da emoção, tá? Esse tipo de texto é escrito em primeira pessoa. Primeira pessoa, lembra? Quem é a minha primeira pessoa? Eu, né? É sempre escrito em primeira pessoa, está voltada para o emissor, uma vez que possui um caráter pessoal. Subjetivo, primeira pessoa, caráter pessoal. Vai ser as emoções daquela pessoa, né? Exemplo de e-mail da mãe para os filhos. Olhem lá. Meus amores, tenho tantas saudades de vocês, mas não se preocupe, em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem 1 semana. Isso quer dizer que tenho muito trabalho hoje e amanhã. Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem, combinado? Percebam, gente, a subjetividade. Meus amores, né? Meus amores, quem? Pra ela, né? Então, olha aí, primeira pessoa, né? Então, gente, esse exemplo de um texto, função emotiva. A ética. Essa função da linguagem não é exclusiva dos poemas. A intenção discursiva é a de construir uma mensagem que valoriza o tipo em sua elaboração. Assim, a presença de figuras de linguagem, seja em textos poéticos, seja em textos em prosa, bem como diferentes escolhas vocabulares. Ou mesmo a própria estruturação textual em versos, com a presença de rimas, demonstram a intencionalidade do trabalho com a mensagem. Então, quando eu falo função poética, também é mais a questão estilística do texto, de como esse texto ele vai ser passado. Tá? Olhem aqui uns exemplos, vamos ver isso em exemplo? Vê se conseguem acompanhar. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Saiu de lá caindo, né? O próprio texto vai conversando com a gente.
As casas passavam em volta numa procissão sem fim, as coisas todas rodando assim, né? Então, gente, esse poema, ele também tem a questão estilística, ele conversa com a gente só no olhar, só no estilo de como ele é feito, né? Então, o autor, ele tem todo esse cuidado, né? Então, essa função poética tem essa intenção de construir essa estilística, né? Para que o texto também chame a atenção do leitor na questão visual, tá? Olha esse outro exemplo. Tá, vamos parar aqui antes. Esse tipo de função não pertence somente aos textos literários, foi o que eu falei anteriormente. Também encontramos a função poética na publicidade ou nas expressões cotidianas, em que há uso frequente de metáforas, provérbios, anedotas, trocadilhos e músicas, tá? Olha esse exemplo de uma propaganda aqui. Beba Coca-Cola. Babe, cola, beba. Coca, babe, cola, caco. Caco, cola, cloaca, né? Então, seria aqui chamando a atenção da Coca-Cola, né? O mesmo estilo aqui, olha, uma outra publicidade. Tomou Doril, a dor sumiu. Olhem aqui, eles colocam Doril bem em evidência, né? Maior, bem grandão, pra gente ver logo a palavra Doril. Então, aqui nessa questão, essa publicidade, ela vai ter essa questão poética também, a função poética, pela essa questão da estrutura, como que ela é feita, né? Essa questão visual para chamar a atenção. Função fática. A função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Aqui o foco reside no canal de comunicação. Esse tipo de função é muito utilizada nos diálogos, por exemplo, nas expressões de cumprimento, saudações, discursos ao telefone e etc. Então, a função fática, ela é a questão da comunicação, né? Eu chamar a atenção de quem está falando, eu chamar a atenção para minha comunicação. Olhem aqui exemplos, né? Consultório do Dr. João, bom dia. Bom dia, precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível. O doutor tem vagas apenas para a segunda semana, entre os dias 7 e 11. Qual é a sua preferência? Dia 8 está ótimo. Então, aqui eu tenho uma conversa, né? Uma conversa telefônica. Função fática, lembrando, tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, tá? Olhem aqui. Comunicação telefônica, né? Uma conversa. Olhem a diferença, gente. Função referencial, função emotiva, função fática. Cada uma tem um estilo diferente e a gente consegue perceber certinho como é a diferença de cada uma. Função conotativa ou apelativa. É caracterizada por uma linguagem persuasiva. Tem o poder de persuasão, tá? Que é o intuito de convencer o leitor. Convencer o quê? A comprar algo, né? Ou a acreditar em algo. Por isso, o grande foco é no receptor da mensagem. Essa função é muito utilizada nas propagandas. Lembra que eu falei sobre comprar algo, sobre querer que a pessoa acredite em algo, né? Publicidades e discursos políticos, a fim de influenciar o receptor por meio da mensagem transmitida. Função conotativa, gente. Gravem bem, né? Ela tem essa função de convencer. Então, quando um político, né, vai lá tentar te convencer a votar nele, ele vai usar a função conotativa, né? Ele vai querer te convencer de que ele é o melhor, né? Ele vai querer, ou quando alguém vai te vender um produto, por mais que o produto não preste, mas ele vai te convencer de que aquele produto é o melhor, né? Então, essa função tem essa função. Olhem aqui, exemplos. Vote em mim. Entre, não vai se arrepender. É só até amanhã, não perca, né? Não perca essa promoção. Gente, tá. Eu queria que vocês estivessem aqui pessoalmente pra gente tirar as dúvidas, mas vamos continuar.
Lembrando, quando eu falo essa questão dessa função de linguagem, essa conotativa, os meus verbos, tá? Eles vão estar sempre me persuadindo, tá? Meus verbos sempre vão estar no imperativo, verbos no imperativo, que dá o sentido de ordem, tá? De ordenar alguma coisa. Olhem aqui esse exemplo, vote em mim, tá? Verbo no imperativo, entre, não vai se arrepender, entre, né? Eu tô te dando uma ordem, entre, passa para dentro, né? Entre, verbo no imperativo, é só até amanhã, não perca, né? Tô te dando uma ordem. Não perca, tu não vai perder essa promoção. Olhem aqui. É um exemplo também na propaganda. Tá com raiva do namorado? Morde aqui, né? Morde aqui. Beba Coca-Cola bem gelada. Olha lá o verbo no imperativo, beba, né? Beba Coca-Cola. Eu estou te dando uma ordem. Morda aqui, né? Morde aqui. Outra ordem. Função metalinguística. O que é essa função? A função metalinguística é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que refere-se a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Exemplo, gente, é quando a linguagem fala sobre a própria linguagem. É como se eu fosse assistir um filme que fale sobre o filme, que fale sobre o cinema. Então, é metalinguagem, a linguagem falando sobre a linguagem. É como se eu escrevesse uma música falando de música, entendeu? Olhem aqui, exemplo, aviso. Não remova este aviso. Está aqui porque tem uma finalidade. Então, um aviso. Esse aqui é um aviso dando um aviso, né? Metalinguagem, a linguagem falando sobre a linguagem. Olha esse outro exemplo. Não vai dar tempo de executar seu plano mesmo. Estamos numa tira. Aqui era para ter um humor, né? Mas aqui, não vai dar tempo de executar seu plano mesmo. Estamos numa tira, né? Que seria o gibi, uma tirinha. Deu para entender a sacada? Uma tira falando sobre a tira. Olha esse outro exemplo. Aqui eu tenho um pintor. Ele está pintando, né? Um pintor pintando e a gente vê em uma pintura, né? Chega até a ser engraçado. O pintor pintando uma pintura. Função metalinguística, a linguagem falando sobre a linguagem, tá? Com base nisso, vocês vão tirar um printzinho aí da tela, tá? Para responder 3 questões e me enviar. Relacione as colunas. A. Mensagem. B. Código. C. Canal. D. Contexto. Vocês vão relacionar com as colunas do lado, tá? Aonde for A, vocês vão colocar B, C e assim sucessivamente. Me enviem a resposta. Segunda questão. Texto, né? Depois desse textinho, predomina no texto a função da linguagem. Aí vocês vão dizer se é emotiva, fática, poética, conotativa ou referencial. A última. Leia as passagens abaixo, extraídas de São Bernardo de Graciliano Ramos. Vocês vão ler essas 5 passagens e depois vão me dizer a cenário alternativo em que ambas as passagens demonstram o exercício da metalinguagem em São Bernardo. Então, dessas 5, vocês vão me dizer qual delas é uma metalinguagem, tá? Me enviem no privado. E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o professor Henrique e hoje vamos encerrar as aulas de introdução à filosofia. Bom, na primeira aula eu apresentei a filosofia explicando justamente a origem dessa palavra lá na Grécia Antiga com o filósofo Pitágoras.
aproximadamente ali pelo século V a.C., na segunda aula eu apresentei o motivo que leva ao surgimento da filosofia também na Grécia Antiga. Ou seja, eu apresentei os fatos que levaram, né, o que propiciaram o surgimento da filosofia. Então, para encerrar esse período de introdução, na aula de hoje, a aula 3, eu vou apresentar qual lugar que a filosofia ocupa, né, enquanto um ramo do conhecimento. Ou seja, de que forma a filosofia ela se diferencia dos outros ramos do conhecimento, dos outros ramos do saber, ou seja, né, as ciências em suas diversas formas e particularidades. Então, vamos avançar aqui para a gente dar início à aula. Como vocês lembram, né, quem assistiu às minhas aulas, sabe que nas 2 primeiras aulas eu montei um esquema, né, uma apresentação de filosofia, e que nessa definição de filosofia, né, para definir a filosofia, nós chegamos, então, ao resultado aqui, na conclusão, a definição de que a filosofia é uma forma de pensamento que busca o sentido mais profundo da realidade. Então, você tem que lembrar, antes de tudo, que a filosofia ela é um ramo de estudo como todas as outras e que possui um objeto de estudo e uma metodologia de estudo. Então, aqui nessa definição de filosofia, nós temos o método e o objeto de estudo. O objeto de estudo que eu apresentei na aula 1 é o sentido mais profundo da realidade, tá bom? O objeto de estudo. E a metodologia, o método da filosofia, é que ela é uma forma de pensamento que alia a lógica, né, que relaciona lógica e razão, para chegar justamente numa reflexão das coisas, numa reflexão mais coerente de todas as coisas. Então, temos aqui a filosofia como uma forma de pensamento, que não é qualquer forma de pensamento, mas é uma forma de pensamento reflexiva, que usa a lógica e a razão, para pensar o sentido mais profundo da realidade. Percebam que aqui não é a realidade, mas o sentido mais profundo da realidade. E tem uma grande diferença aí, viu, pessoal, entre ter a realidade como objeto de estudo e ter o sentido mais profundo da realidade como objeto de estudo. E essa diferença é fundamental aqui na nossa aula de hoje. Uma coisa é estudar a realidade, outra coisa é estudar o sentido mais profundo da realidade. Mas para a gente entender, então, como é que se dá, né, essa busca da filosofia por esse sentido, eu vou ter que recordar aqui contigo os 3 tipos de conhecimentos que eu venho falando desde o começo das nossas aulas, lá na primeira aula, na aula 1. Tu já deves ter percebido, somos seres humanos, né? O ser humano ele é formado por vários tipos de conhecimentos, por muitos tipos de conhecimentos, dos mais variados. Mas o primeiro tipo de conhecimento que nós temos, né, é o conhecimento produzido pelo senso comum. O conhecimento do senso comum, ele está no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Ele faz parte das nossas práticas e nossas ações repetitivas do dia a dia. Aonde a gente vai tem senso comum. Por onde a gente anda tem senso comum. Então, a principal característica do senso comum é que ele é prático e que qualquer pessoa pode saber esse tipo de conhecimento. Qualquer pessoa sabe ou pode adquirir esse conhecimento porque ele é espontâneo. Ele está no nosso dia a dia. Ele está no nosso dia de uma forma repetitiva. Então, por exemplo, quando a gente apaga ou quando a gente liga ou desliga uma lâmpada, né, apertando no interruptor, isso qualquer pessoa sabe. Isso é um conhecimento prático do senso comum. É simples. Qualquer pessoa sabe disso. Ele é espontâneo, a gente adquire ele espontaneamente no dia a dia. Então, qualquer pessoa sabe esse tipo de conhecimento. Ele é um tipo de conhecimento, pessoal, que além de ser o primeiro que nós adquirimos, ele está ali, digamos assim, no raso de nossas experiências, na superfície das nossas experiências do nosso cotidiano. Agora, pessoal, não é qualquer pessoa que sabe o motivo ou a teoria, né, a teoria, no caso aqui, o motivo que leva a lâmpada a acender ou apagar quando a gente aperta o interruptor. Só quem sabe essa teoria, esse motivo, é a pessoa técnica especializada
né, nesse tipo de conhecimento, aquela que vai estudar os circuitos elétricos, funcionamento das coisas e etc. A esse tipo, a esse segundo tipo de conhecimento, eu vou denominar aqui de conhecimento técnico. O conhecimento técnico, pessoal, ele é um conhecimento que relaciona, que se vale tanto da prática quanto da teoria. E não é qualquer pessoa que pode conhecer esse conhecimento técnico. É só aquela pessoa que vai se especializar naquilo, que vai procurar saber, que vai procurar estudar e etc. Ou seja, o senso comum é algo espontâneo que vem diretamente para a gente, e o técnico ele é um pouco mais profundo, porque a gente tem que ir em direção a ele, a gente tem que buscar adquiri-lo. Então, o senso comum ele é puramente prático, a gente não sabe o motivo do funcionamento das coisas, a gente apenas sabe utilizá-lo na prática. E o conhecimento técnico, a gente sabe tanto o senso comum, tanto a prática, quanto a teoria, quanto o motivo do porquê, do funcionamento de certas coisas, como, por exemplo, ligar ou apagar uma lâmpada. E o conhecimento filosófico? Qual é o conhecimento que é especialmente ali designado da filosofia, né, que é objeto de estudo dos filósofos e das filósofas? Bom, o conhecimento filosófico, ele vai buscar o motivo também, a teoria, mas não necessariamente de como as coisas funcionam. Ele vai tentar ir para além do conhecimento técnico. O conhecimento filosófico, ele vai tentar pensar, ele vai pensar e refletir sobre, por exemplo, de onde vêm essas nossas capacidades de produzir esses dois tipos de conhecimentos, o senso comum e o técnico. Qual é a origem desses conhecimentos? A gente já nasce com eles ou a gente adquire nas nossas experiências, no modo como a gente vive, nas nossas experiências? Ou nós já nascemos predispostos a conhecer, ou essa predisposição a gente adquire? Como é que surge essa capacidade? Esse é o objeto de estudo da filosofia. Ou seja, o conhecimento filosófico, ele quer ir além do senso comum, porque o senso comum não sabe o motivo nem a teoria. Ele quer ir além ao conhecimento técnico, porque apesar do conhecimento técnico saber o motivo e saber a teoria, isso aqui não basta para a filosofia, porque ela quer justamente algo mais profundo, né? Algo que vá mais a fundo, mais na origem, mais lá na raiz do problema. Ou seja, da onde advém essa nossa capacidade de gerar conhecimento e de aprender as coisas. Ou seja, o senso comum, se ele é prático, o técnico, ele é prático e é teórico, né? E o conhecimento filosófico, ele é puramente teórico, ele é teoria da teoria, ele é o motivo do motivo, o porquê do porquê. Daí das pessoas não gostarem tanto de filosofia, porque é um ramo do conhecimento que é puramente teórico, porque o seu objeto de estudo, ele é teórico, o sentido mais profundo das coisas. Aquilo que não fica no raso, que não fica na superfície do senso comum, que afunila um pouco assim como o técnico também, né, que ele é um pouco mais profundo, mas que ainda quer ir mais além do que o conhecimento técnico das coisas. Então, aqui, se você olhar aqui para o meu pequeno esquema que eu montei, você tem um círculo, você observa um círculo que tem uma borda e tem o centro. Aqui na borda, pessoal, que é esse azul escuro, vai ser justamente o local, né, o lugar do senso comum, que é o conhecimento raso, né, que está na superfície, que todo mundo sabe e que é espontâneo. Agora, essa segunda borda, que virou agora um azul mais claro, né, você vai ter o conhecimento técnico. Ele não está na borda, né? Ele não é superficial como o senso comum, ele não é raso, ele já tem um pouco mais de profundidade, por isso você precisa ir de encontro a esse conhecimento, você precisa estudar, precisa se especializar, tá bom? E no centro você vai ter aqui o centro aqui na cor de vermelho, que representa a profundidade das coisas, aquilo que não se basta às bordas, né? Que não se basta ao senso comum. Então, nessas duas primeiras camadas aqui, pessoal, em que se encontra o senso comum e o conhecimento técnico, você vai ter a realidade concreta e manifestada. Ora, o senso comum, ele se dá na realidade do nosso cotidiano, né, nas práticas do dia a dia. Então, ele faz parte da realidade concreta.
O conhecimento técnico também. Ele faz parte da realidade concreta e manifestada. Só que a diferença em relação ao senso comum é que o técnico ele quer saber a teoria das coisas, dos funcionamentos, o motivo, tá bom, de funcionamento das coisas. No caso aqui no centro, você vai ter justamente o conhecimento filosófico, que ele busca os sentidos mais profundos da realidade. Ou seja, o conhecimento filosófico, ele até tem a realidade concreta, né, o senso comum e o técnico, como ponto de partida, mas o objeto de estudo mesmo, o objetivo que ele quer alcançar, é os sentidos mais profundos da realidade. Então, mais uma vez, percebam aqui a diferença entre estudar a realidade e estudar os sentidos mais profundos da realidade. No primeiro caso, você tem uma relação direta com a realidade, e no segundo, você tem uma relação indireta com a realidade, que é a filosofia. No primeiro caso, o que lida diretamente com a realidade, você vai ter os conhecimentos técnicos, né, como eu falei para ti, aquela pessoa que sabe o funcionamento dos circuitos internos, elétricos, etc. E também você vai ter aqui as ciências nas suas diversas formas manifestadas, né? É nesse conhecimento técnico que você vai ter as ciências humanas, as ciências da natureza, as ciências exatas, o campo das artes, das produções artísticas propriamente dito. São eles que lidam com a realidade diretamente. Tá bom? Já a filosofia, ela quer o fundamento dessas coisas que estão concretas na realidade. Então, bora entender aqui a diferença, por exemplo. O historiador, ele é um cientista histórico, né? Ele estuda os conhecimentos históricos. Só que o historiador, ele quer saber a teoria, né? Ele quer saber o motivo de certos acontecimentos históricos. Então, ele vai lá nos fatos históricos anteriores e vai estudar os motivos que levaram a um determinado acontecimento histórico. Por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, ao surgimento de guerras, Segunda Guerra Mundial, ao surgimento de monarquias, ao surgimento de impérios, ao surgimento, enfim, de ditaduras. Tudo isso o historiador ele vai buscar os fatos concretos, históricos, que vão propiciar esses acontecimentos históricos. Esse é o objeto de estudo do historiador, do cientista aqui, do historiador. Okay? E a filosofia, ela pode pensar sobre isso? Ela pode também. Só que ela não vai ter como objeto de estudo o mesmo objeto do historiador. O filósofo, ele não vai se bastar aos motivos concretos históricos que levaram a uma guerra. Não. Ele vai buscar, por exemplo, pensar justamente o que leva ao ser humano, ao que leva o ser humano à busca pelo poder, ou a busca pela ganância, a busca por, sei lá, por submeter outras pessoas a condições de escravização, de poder e etc. Então, você tem aqui dois objetos de estudo. O historiador vai lá nos fatos concretos para explicar o motivo, e o filósofo ele não se basta esses fatos concretos. Ele quer ir na raiz, no sentido mais profundo das coisas. Então, por exemplo, um questionamento filosófico, que vai ser formulado pelos filósofos contratualistas, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke, é justamente entender se existe uma natureza humana. E se essa natureza humana ela é boa ou se ela é má. Se ela for boa ou má, né, elas justificariam certos acontecimentos históricos, né? Essa natureza humana poderia dizer muito, né, dar muitos motivos, explicar muito o porquê de haver tantas guerras, perseguições, surgimentos de diversas formas de governo e etc. Então perceba que o filósofo ele não se basta aos exemplos concretos, mas ele quer ir mais a fundo propriamente dito. Em relação à sociologia, por exemplo, a sociologia ela estuda a sociedade, correto? Ela vai estudar os fenômenos manifestados da sociedade concreta e tudo mais. O filósofo ele não se basta, tá bom, a esses exemplos concretos. Ele quer entender o sentido mais profundo da sociedade. Ou seja, por exemplo, da onde advém essa nossa vontade de nos relacionarmos coletivamente ou socialmente. Isso seria algo por liberdade que nós escolhemos, ou seria por necessidade, ou seria um pouco de cada? Então, isso seria uma reflexão filosófica que vai mais a fundo, mais na raiz
das coisas. Em relação ao campo das artes, por exemplo, o filósofo vai pensar as artes não como o artista pensa ou faz as artes, não. O filósofo, ele vai tomar aquelas belas obras, né, e vai tentar entender o sentido mais profundo daquelas coisas. Por exemplo, da onde vem a nossa capacidade de gerar coisas belas ou de adjetivar algo como belo, os nossos sentimentos de agradável ou de não agradável que nós temos diante das coisas, da onde vêm esses nossos sentimentos. Esse é o objeto de estudo do filósofo quando ele pensa as artes. No campo das ciências, vamos dizer assim, exatas, né, das ciências mais exatas, a filosofia ela se preocupa, né, ela tem como objeto de estudo, como ponto de partida, os resultados dos avanços tecnológicos. Né? Quais seriam as consequências dos avanços tecnológicos para os seres humanos? Né? Qual seria o sentido mais profundo dos avanços tecnológicos, enfim, aparelhos tecnológicos, eletrônicos, como é que o ser humano ele consegue produzir isso e que consequências isso pode trazer, tá bom, para a sua vida. Então, em última instância, pessoal, a filosofia ela sempre parte da realidade concreta, seja ela do senso comum ou do conhecimento técnico, mas ela não se basta a isso, ela tem esses dois tipos de conhecimentos apenas como ponto de partida, tendo como objetivo chegar mais no centro de tudo, mais na profundidade das coisas, ou seja, né, às vezes um acontecimento histórico, né, um conhecimento gerado por um historiador, gerado por um sociólogo, ou gerado por um geógrafo, ou gerado por um cientista, vamos dizer assim, de forma mais geral, né? Pode ser o ponto de partida para uma reflexão, né? Para uma forma de pensamento filosófica. Mas aqui a ideia é ir para além dessa realidade concreta e manifestada, buscando o sentido mais profundo das coisas. Então, a conclusão que a gente chega aqui, pessoal, para a gente estabelecer, então, o lugar da filosofia aqui, é que enquanto os outros ramos do conhecimento lidam com a realidade manifestada em suas produções concretas, exemplos históricos, sociológicos, geográficos, biológicos, demonstrações matemáticas, físicas, enfim, todas essa realidade concreta, né, e manifestada, a filosofia é o ramo do conhecimento que busca, por sua vez, o sentido mais profundo, mais original dessas produções concretas da realidade. É nisso que ela se distingue das outras ciências, seja elas exatas ou humanas, ou ciências da natureza. Esse é o lugar que ela ocupa enquanto uma dimensão humana do conhecimento. Então, a filosofia ela é mais um ramo do conhecimento, mas que vai buscar ter a realidade apenas como ponto de partida, porque o seu objeto mesmo de estudo seria o sentido mais profundo, que dá sentido, que explica essa realidade desde os seus conhecimentos técnicos e os seus conhecimentos de senso comum. Ok? Então, nas nossas próximas aulas, pessoal, terminando aqui essa introdução, nós vimos aqui o que é a filosofia, como ela surge e qual é o lugar que ela ocupa atualmente enquanto ramo de conhecimento. Ela não é ciência, mas ela está ali dialogando diretamente com as outras os outros ramos de conhecimento, com as ciências e seus diversos e mais variados ramos. Na próxima aula, então, a gente vai começar a conhecer alguns filósofos, né, e como é que eles propunham, né, essa forma de pensar a realidade no seu sentido mais profundo, através de uma reflexão, de uma forma de pensamento lógico e racional. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.